Polimento e repintura, como é que a gente faz? Vou mostrar para vocês o passo a passo, tanto o lixamento quanto o polimento, para quebrar a granulação e trazer de fato o brilho para a pintura sem deixar marca de lixa nem marca de boina. Esse é o nosso primeiro vídeo do YouTube, eu espero que isso vá pro ar. Se liga só, a gente já tem aqui lixado esse paralama, então nós temos repintura no capô, temos repintura nos dois paralamas e nessas duas portas. Então nós vamos fazer o processo de quebrar essa granulação, deixar essa granulação mais próxima do original. Era algo que estava incomodando o cliente, ele quer resolver isso aqui. A gente precisa entrar com o lixamento. Gabriel, dá para resolver no polimento? Alguns casos dá, mas aqui a gente tem primeiramente um verniz muito resistente, um verniz muito duro. Fizemos alguns testes com o polimento e não resolveu praticamente nada com o polimento, então nós precisamos entrar com lixamento. Deixa eu mostrar para vocês o passo a passo de quais lixas a gente utiliza para trazer essa granulação de volta ao original. Lembrando que a gente não pode deixar muito liso, porque o original dessa pintura ela já tem uma granulaçãozinha, então a gente precisa acompanhar o aspecto original. Essas duas portas aqui não foram repintadas e aqui você consegue olhar bem a granulação, como que ela tá. Nós temos uma granulação bem leve da pintura original, só que perceba principalmente o reflexo das coisas, como é muito mais fácil de observar o que tem ao redor, né? A gente não tem uma pintura completamente espelhada, mas nós temos um reflexo muito bom. O que já muda nessa porta aqui, que foi repintada, perceba que a granulação está muito alta e o reflexo não está tão bom assim. Já aqui, onde nós já fizemos o processo de lixamento, né, e polimento, nós temos uma granulação mais próxima do original, certo? E um reflexo muito melhor. Nós temos que chegar nesse padrão aqui. Bora lá então para o processo de correção dessa pintura. Primeiro passo, a gente vai isolar todas as áreas que eu não quero que pegue lixa. Nas peças onde eu não quero que lixe, também eu faço isolamento. Por exemplo, aqui eu fiz isolamento nessa peça, fiz isolamento desse plástico, então a gente isola as partes que eu não quero lixar. Depois nós fazemos a limpeza da peça, tá? Para realmente deixar a peça sem nenhuma contaminação, como a gente está fazendo polimento. Então nós temos um ambiente, nós temos uma pintura um pouco contaminada, com vários pozinhos, sujeiras, etc. Tá? Nós deixarmos a peça contaminada, nós vamos acabar pegando uma poeirinha, uma pedrinha, e isso vai ocasionar um risco muito grande, vai dificultar bastante na hora do lixamento. Você não vai entender do que aquele risco não está saindo, é justamente por causa da contaminação. Então a gente começa aqui jogando uma água, taquinho de EVA, nós vamos limpando essa pintura, para tirar toda essa contaminação, como se fosse um rodo mesmo, tá? Justamente limpar, fazer uma última descontaminação dessa peça e junção dessa outra peça. Aqui, como eu já lixei essa porta, eu não quero mexer com ela, eu vou pegar e vou travar ela aqui, para ela criar um ressalto na outra porta. Então, tá travada, beleza? Eu tenho uma distância da outra porta aqui onde eu não vou mexer. A peça já está descontaminada, vamos começar esse lixamento com a lixa 1500, tá? Eu vou posicioná-la dessa forma aqui na lixa com o taco, tá? Porque eu vou utilizar outras etapas da lixa. Se eu colocar só no centro ou colocar de uma forma errada, eu vou acabar inutilizando essa lixa mais vezes. Então eu coloco ela no cantinho aqui e venho fazendo esse lixamento. Primeiro eu molho, tá? Água com um pouquinho de sabão, eu gosto de usar um pouquinho de sabão, tem gente que usa só água. Eu gosto de usar um pouquinho de sabão e venho fazer o lixamento. Você vai perceber que com a lixa 1500 eu não vou chegar próximo das quinas ou peças que eu não quero lixar, tá? Eu sempre vou deixar uma margem. Por quê? Na hora de fazer o refino desse lixamento, eu preciso lixar por cima, garantir que realmente eu estou fazendo esse refino para não deixar marca de lixa depois ou acabar lixando muito próximo da quina, que eu não quero chegar próximo da quina. Se vocês perceberem aqui, ó, eu não lixo próximo da quina, eu deixo uma margenzinha bem pequena, mas deixo uma margem para não lixar aqui em cima, não tirar muito material na hora do polimento. Eu venho fazendo o polimento, vocês vão ver como é que faz um polimento seguro mesmo nesses momentos, tá? Então vou vindo aqui fazendo o lixamento nessas etapas. Primeira parte com a 1500, fiz a primeira etapa de lixa, eu limpo para ver como é que tá o resultado. Beleza. Agora vocês vão acompanhar comigo o seguinte. Perceba que eu tenho várias falhas no lixamento. E perceba também que eu tenho algumas bolinhas, tá vendo? Isso aqui é justamente a granulação. A granulação ela faz pequenas ondas.
Quando eu tenho essa bolinha que tem a tinta lá por baixo ainda tá brilhando, significa que eu só passei na parte superficial da granulação. Então eu não tirei essa granulação aqui ainda, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Se eu ainda tenho brilho na área onde eu lixei, significa que eu preciso lixar novamente. Então vamos lá, continuar o lixamento para deixar isso aqui lisinho. Como é que faz esse lixamento? Acho que é o principal aqui. Basicamente eu faço como? Eu primeiro delimito o meu limite, né? Então eu venho primeiro pelas bordas, faço todo esse preenchimento e na hora de lixar a peça plana, eu venho com ela um pouquinho mais emborcada, porque eu posso vir reto assim, só que olha como fica meu braço. Eu fico todo torto, né? Aqui é mais ergonômico. Então já é natural eu fazer esse movimento aqui, ó, na transversal. E eu faço ele em movimentos curtinhos, justamente para eu não deixar nenhuma área. Coloco uma leve pressão, tá? Não tá somente solto aqui. E eu venho meio que colocando um em cima do outro. Então eu vim, passei a lixa aqui. Quando eu voltar, eu volto meio que no meio dessa lixa que eu passei. Justamente para eu conseguir cobrir as falhas, tá? O lixamento com a 1500 foi finalizado e vocês podem ver que é um lixamento bem certinho, sem deixar aquelas falhas. E como vocês podem ver, eu deixei um espaço bom entre a quina e o local que eu quero lixar, tá? Maçaneta também, enfim, onde eu não quero lixar, eu deixei um espaço legal. E agora eu vou fazer o degradê aqui com a lixa 2000. Nesse momento o microfone deu uma pane de novo e eu vou narrar para vocês todo esse processo. Agora a gente vai fazer o processo de refino com a lixa 2000. Como eu não vou mais fazer um processo de corte, eu não preciso demorar tanto no assim. Início a gente demora mais com a 1500 porque eu preciso remover granulação. Nesse caso eu só preciso remover as marcas da lixa 1500 e fazer esse refino. Então eu não preciso demorar tanto. Isso se repete nas lixas 2500, 3000, enfim, aí por diante. Então a gente vai fazer esse processo de refino. Lembra que eu falei para vocês que eu deixo um espaço ali da 1500 entre a quina ou as peças que eu não quero lixar? É justamente para esse momento. Eu vou lixar com a 2000 um pouquinho acima de onde eu lixei com a 1500. Dessa forma, deixando esse espaço, eu consigo ter um espaço de segurança para fazer essa sobreposição e conseguir fazer esse lixamento de forma segura sem aproximar muito da quina, porque isso pode me atrapalhar na hora do polimento. Beleza, o lixamento com a 2000 já foi finalizado. Como vocês podem ver, a gente já diminuiu a distância das quinas e das peças, justamente por causa daquele degradê que eu falei para vocês, que eu vou subindo e chegando próximo do outro. Agora nós vamos com a 2500 fazendo o mesmo processo, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, perto das peças, até chegar na lixa 3000. E na lixa 3000 eu vou chegar o mais próximo possível, só que sem encostar, justamente porque senão vai dificultar na hora do polimento, vai ficar a marca de lixa nas peças. Agora sim, toda a peça lixada, finalizamos nas 3000, deixamos aqui um espaço na quina para a gente não desbastar muito material perto da quina. E agora é hora do polimento, remover essas marcas de lixa, que é onde muita gente falha. Vamos lá! Beleza, vamos começar o polimento. Só que nesse caso aqui especificamente, quando a gente acaba molhando a fita, elas vão saindo, olha só. Então nós vamos substituir primeiramente essas fitas que estão soltando, principalmente aqui, ó, da maçaneta, tá? Isso aqui a gente não pode vacilar, porque a lixa está muito perto, a gente tem que tirar essas marcas de lixo próximo da maçaneta e a gente não quer remover a tinta da maçaneta, certo? A gente ainda tem um pouquinho de água aqui do processo de lixamento, tá? E da limpeza que a gente faz, então vamos primeiro soprar aqui pra gente tirar toda essa água. Beleza, tá seco. Agora vamos refazer o processo de fita pra gente fazer esse processo mais seguro. Eu gosto de jogar a fita lá dentro da maçaneta mesmo, pegando todas as quinas aqui, pra gente proteger de verdade essa área. E não tem necessidade de usar duas fitas não. Uma fita aqui já segura no polimento, já segura tranquilamente. Nessa etapa aqui em cima a gente vai dobrar a politriz um pouco pra fora, ela pode pegar nessa área aqui. Então nós vamos isolar também
pra cá. Lembrando, é importante fazer essa curva de dentro aqui também, tá? É uma das primeiras que acaba pegando e dá problema. Pronto. Isoladinho aqui, sempre verifica as pontas para não deixar solto e acabar tirando cola. Eu geralmente não isolo muito as partes cromadas, tá pessoal? Justamente porque muitas das vezes não tem tanta necessidade assim no polimento. Mas nesse caso aqui a gente tem que tirar essas marcas de lixo. E eu preciso cozinhar um pouquinho mais aqui perto. Então eu vou precisar que a politriz fique mais tempo aqui próximo. A gente não pode dar sorte pro azar, né? Vamos partir então pro polimento. Vamos começar primeiramente politriz rotativa, prato de 6 polegadas e vamos utilizar essa boina aqui, é uma boina de lã, ela tem um fio meio que trançado, tá? Um corte bem pesado, gosto muito de utilizar ela, ela já vem com esse suporte aqui de espuma para rotativa, então muito boa de utilizar, dá alcance, tá? Eu não sei exatamente o nome dela, mas é uma politriz muito boa, com um corte muito bom. Para polimento e repintura é ótimo. O composto que nós vamos utilizar vai ser o HPF da Lincoln, tá? Excelente poder de corte. Vamos começar por esse lado de cá. E como eu falei para vocês, ó, nós temos um espaço aqui entre uma porta e outra, justamente para eu conseguir fazer essa quina aqui sem nenhum problema, tá? Para não pegar na outra porta ou ficar batendo na quina da outra porta e acabar abrindo a pintura. Vou colocar o composto aqui, eu coloco um pouquinho mais nesse início para a gente lubrificar a boina. Velocidade 1 da politriz, eu espalho composto na peça. Lembra que eu falei para vocês, ó, na hora que eu polir aqui, ó, eu acabo pegando a maçaneta, então por isso que eu tenho que fazer esse isolamento aqui. Beleza, espalhei composto na peça. Eu vou começar com essa parte de cima aqui. Vou trocar vocês de posição e vocês vão acompanhar comigo como é que é feito esse processo de polimento. E aqui, pessoal, nós temos uma questão. Nós estamos numa quina. Então, a gente vai fazer esse polimento com muito cuidado. E aqui, uma técnica importante na hora de fazer esse polimento, que é justamente isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui, eu tenho a quina. Para eu não queimar a quina, se eu jogar para cá, eu vou bater contra a quina. Certo? Eu estou batendo contra ela de baixo para cima, então eu vou acabar batendo em cima dela. Se eu jogo a máquina para cá, eu estou vindo para fora, eu não bato na quina e eu tenho um processo de polimento mais seguro. Jogo na velocidade 3 e venho a manha fazendo esse polimento sem problema nenhum, sem medo de abrir quina, nem nada do tipo. E é esse o resultado que a gente tem no polimento, olha lá. Todas as marcas de lixa saíram, certo? Nós temos o holograma. Tava assim, ó, com as marcas de lixa e aqui sem as marcas de lixa. Agora só falta dar acabamento. Essa parte de cima já finalizou com o corte, certo? Ainda tem que fazer o refino. Vamos fazer o polimento na parte de cima aqui. Composto polidor, espalho na peça. Aqui, pessoal, aqui eu preciso prestar bastante atenção. Por quê? Eu tenho marca de lixa aqui em cima que eu preciso tirar e tem um marco de lixa aqui embaixo que eu preciso tirar. Aqui eu vou trabalhar de uma forma diferente. Aqui eu vou trabalhar com ela apontada para cima. Então eu vou cortar ali em cima. Muito cuidado na hora de fazer esse corte. Aqui eu não tenho tanto espaço e não tenho tanta tranquilidade para trabalhar. Mas eu vou trabalhar ela de uma forma diferente, beleza? Beleza, Gabriel, como que é essa forma diferente que você vai trabalhar? Se liga só, aqui nós temos pouco espaço, nós não conseguimos trabalhar, por exemplo, aplicando pressão na máquina. Então eu gosto de fazer, nessas áreas que eu não tenho muito acesso, eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de jogar um pouco mais de composto polidor, eu espalho e vou principalmente nas bordas onde eu não alcanço tão facilmente. Aqui, por exemplo, aqui que eu tenho marca de lixa, eu espalho bem, vocês veem que eu tenho bastante composto polidor aqui. Isso vai fazer com que o abrasivo que tem no composto polidor vai servir para mim como se fosse uma etapa de agressividade no polimento. Nós temos várias etapas de agressividade no polimento, né? Pressão, velocidade, calor. O abrasivo ele vai servir como um potencializador. Eu não vou precisar fazer pressão, vou trabalhar somente na rotação e trabalhar a máquina aqui no local, tá? Eu faço espalho um pouquinho só, não muito, beleza? Já espalhei o suficiente. E agora eu vou vir fazendo o corte na velocidade 3 dessa máquina e sempre lembrando da inclinação da politriz nos cantinhos, beleza? Muito cuidado aqui, pessoal, nessas partes aqui próximo da maçaneta. Embora eu tenha isolado
Isso aqui é uma peça de plástico e uma peça encaixada. Se eu demole e acabar a máquina perdendo o controle, pegar numa quina aqui perdendo o controle, ela vai bater nessa maçaneta e vai arrancar mesmo, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Por mais que eu tenha isolado, eu isolei só para não queimar a quina, tá? Mas aqui eu tenho que tomar um certo cuidado. Agora nós temos uma questão. Ó, vou mostrar para vocês como é que tá aqui. Você vê que eu consigo tirar toda a marca de lixo aqui em volta, isso é muito importante. Só que aqui, ó, eu tô numa encruzilhada, perto de quina e perto da maçaneta. Aqui eu até consigo jogar o giro da máquina para fora. Aqui não, nem aqui. Então aqui eu preciso ter muito cuidado. Vou utilizar essa mesma técnica que eu utilizei aqui, tá? Para conseguir fazer esse corte, para conseguir fazer o corte dessa área aqui sem problema, tá? Sem precisar gerar muito aquecimento aqui, beleza? Novamente a gente espalha bastante. Eu vou abrir um pouquinho mais para chegar perto de mim e vamos lá. Beleza, aqui eu consegui. Vou mudar só o acabamento, né, com a lã ainda. Então, diminuo para a velocidade 2. E agora, diminuo para a velocidade 1. Bem na manha, para fazer o refino dessa lã. Beleza? Agora, vamos partir para o restante. Eu vou deixar vocês ali do outro lado. E a gente vai fazer toda essa porta novamente. Lembrando, sempre que eu for fazer uma quina, eu não vou jogar para dentro, eu vou jogar para fora. Ah, Gabriel, tem problema em inclinar a boina, não vai gerar holograma? Holograma eu gero de qualquer forma com a boina rotativa. É o próprio defeito dela, não é uma questão de que vai gerar mais ou menos. É um método mais agressivo, justamente uma técnica para ser utilizada nesses momentos ou principalmente nos momentos onde a gente tem lixamento. E eu vou mostrar para vocês uma peça plana como é que a gente faz esse processo de polimento, beleza? Bora lá então, pessoal, já fizemos a parte de cima, tá? Falta dar acabamento, agora bora para a parte de baixo e aqui que eu quero mostrar para vocês algumas dicas na hora de fazer o polimento em repintura em peças lisas, tá? Quando a gente tem peças assim que basicamente eu costumo chamar que é basicamente quina, né? A boina ela não chapa completamente aqui, então a gente tem que tratar ela como se fosse 100% quina. Então aqui eu trabalho ela sempre inclinada com a rotação para fora da quina. Aqui eu vou trabalhar ela de uma forma diferente, vou trabalhar ela inclinada, só que não com a mesma lógica de segurar na quina. Aqui eu vou trabalhar com a inclinação para eu melhorar o meu corte. Então, primeiramente, a gente vai abrir a porta e travar o primeiro estágio aqui da porta para a gente criar esse degrau. É importante porque senão, se eu vier aqui e fizer o polimento aqui em cima, eu pego nessa porta e nessa aqui. Lembra que eu falei que eu não posso atacar contra a porta? A quina daqui, se eu fizer dessa forma aqui, por mais que aqui eu esteja jogando para fora da quina, aqui eu estou jogando para dentro dessa porta aqui. Então por isso que eu tenho que criar esse vão aqui entre as duas portas para fazer o polimento. Mesma lógica do polimento, a gente vai colocar um pouquinho de composto. Lembrando sempre de manter sempre limpa a boina, tá? Isso auxilia no corte. Vou manter sempre limpa a boina. Eu vou espalhar primeiramente o composto na peça, velocidade 600, tá? Nesses casos aqui, pessoal, eu trabalho basicamente sempre com a rotativa e uma rotorbital livre. É possível você fazer, por exemplo, com a rotorbital livre só ou fazer somente com a rotorbital forçada, mas é aquilo, vai demorar muito. E uma coisa que eu não tenho paciência é demorar muito para fazer o corte, tá? Talvez uma rotorbital forçada eu até consigo trabalhar melhor, mas minha rotorbital forçada quebrou. Então, estou trabalhando com a rotativa e a gente consegue fazer um bom corte. Fiz a primeira passada do composto, eu lubrifiquei a boina, lubrifiquei a peça, agora jogo mais um pouquinho de composto, vou espalhar rapidamente para manter o abrasivo na peça. E aqui eu vou trabalhar da seguinte forma, vou jogar na velocidade 1500, tá? Que é a velocidade 3 dessa máquina, e venho com ela inclinada. Com a passada leve, bem devagar, eu vou fazendo ela inclinada.
Terminei essa primeira passada, jogo para cima na mesma velocidade. Não precisa jogar tanta pressão, beleza? A própria rotação já vai fazer isso. E finalizo com a boina chapada. Essa é a primeira etapa. E a gente ainda tem marcas de lixa aqui, embora tenha muita marca de boina, né? Mas é interessante você aprender a identificar marcas de lixa, tá? Geralmente vai de acordo com o ângulo do lixamento. Aqui eu lixei nesse ângulo, ou reto, ou assim, então os riscos estão todos nesse ângulo. Vamos trabalhar novamente. Aqui eu já gastei todo o composto, todos os abrasivos do composto, vou jogar mais um pouquinho. E aqui eu vou aumentar a rotação, tá? Verifico se a peça está ok, a temperatura, não pode esquentar muito a peça. Então vamos novamente espalhar rapidamente. E aqui eu vou trabalhar agora com a velocidade 2000. É uma velocidade alta, mas eu vou compensar trabalhando sem pressão. Aqui eu estou só na velocidade. Lembrando de fazer sempre uma passada em cima da outra. Eu passei aqui um pouquinho mais para baixo, eu estou jogando em cima da onde eu passei da última vez, certo? E novamente eu jogo para cima. Devagarzinho. Beleza, duas passadas, verifico a temperatura da peça. Tá um pouco quente, mas eu consigo ainda trabalhar. Aqui eu ainda deixei alguns pontinhos de lixa. Eu vou trabalhar um pouquinho mais, só que dessa vez eu abaixo novamente para velocidade 3 e venho trabalhar em cima dessas marcas que ficaram. Finalizamos a primeira etapa do corte, a gente tirou todas as marcas de lixa e ficamos com esse holograma. Agora é hora de dar acabamento, tanto na porta quanto também no paralama. Então vamos agora para a etapa de refino, beleza? Já fizemos o corte, deixamos várias marcas da boina de lã e agora a gente precisa tirar essas marcas. Na hora do refino é importante você ter em mente a mesma questão do corte. Quando você vai fazer um corte numa pintura resistente, numa pintura dura, no verniz duro, você vai fazer um corte mais agressivo. A mesma coisa você tem que levar para o refino. Por quê? Se eu fizer um refino, por exemplo, com essa boina, que é uma boina de refino, entre aspas, né, uma boina de espuma de refino, numa rotorbital livre, eu não vou conseguir tirar as marcas da lã, justamente pela característica do verniz, que o verniz é um verniz muito duro. Então lembra sempre, verniz duro, fiz um corte pesado, eu preciso fazer um refino também pesado. Então nós vamos utilizar rotativa novamente, só que dessa vez com a boina de espuma. Essa espuma aqui é uma espuma de corte pesado da Vonix, beleza? Pra gente conseguir, se eu fizer, eu posso fazer na rotorbital livre? Posso fazer na rotorbital livre. Eu prefiro fazer na rotativa, justamente porque eu consigo fazer esse nível de refino muito mais tranquilamente, tá? Então vamos lá, um pinguinho de composto polidor, não precisa muito, do de corte também, tá? E agora nós vamos utilizar também um pinguinho do composto de lustro. Então vamos misturar os dois aqui, justamente porque eu quero trabalhar mais tempo na peça com o composto. Lembra que eu falei dos abrasivos? Então, eu vou acabar com o abrasivo logo no início, mas eu quero manter para fazer um lustro no final, tá? Então eu quero que ele tenha um pouco mais de lubrificidade, esse composto. Então novamente, espalho o composto na peça, fechou? E venho na velocidade 3, sem pressão. Primeira passada, eu faço uma passada lenta, beleza? Bem lenta mesmo. A primeira passada eu venho lentamente, trabalhando o composto. Fechou? A segunda eu já não preciso vir na velocidade 3, eu venho na velocidade 2. Então aqui eu já venho fazendo esse refino.
Beleza. E diminuo para a velocidade 1 no final. Aí aqui eu venho lento novamente para fazer esse acabamento final com a rotativa. Beleza, aqui eu já consigo perceber que eu matei as marcas de lã, tá? A gente consegue perceber aquelas marquinhas, né, do fio da lã que marca ali na peça. Agora eu vou vir com a rotorbital livre de 15 mm, essa é a rotorbital 15 mm da Zax, fechou? Prato de 6, boina de 6 polegadas de espuma, tá? Eu não vou colocar outro composto aqui, vou aproveitar o composto que já está na peça, porque eu já trabalhei o abrasivo aqui e eu vou vir. Velocidade 6, tá? E eu venho trabalhar. Devagarzinho também. Primeira passada devagar. Agora já venho na segunda, velocidade 4. Aí eu venho um pouco mais rápido para tirar essas marcas. Faço 2, 3 passadas. Beleza? 3 passadas agora. Finalizo a parte de baixo. É importante prestar atenção nessas curvas, tá? Sempre que a gente tem curvas como essa, é muito comum a máquina não pegar aqui. Então é importante prestar atenção para fazer nesses cantinhos também, ó. Faz dessa forma, para justamente não deixar isso aqui sem, tá? Finalizado o polimento, paralamas e as portas do lado do motorista, principalmente sem marcas de lixa, sem hologramas e a granulação original de volta. Eu vou deixar aí com vocês como que estava o antes e agora como que está a granulação depois. As duas portas seguindo o padrão original. Então é isso, pessoal, vocês puderam acompanhar aqui o nosso processo de correção de uma pintura, de uma repintura, né, com a granulação alta, principalmente em um verniz resistente como dessa Tiguan. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreve no nosso canal, dá o like aí e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Vamos tentar postar aqui com frequência dicas mostrando o nosso dia a dia, mostrando alguns serviços que pode agregar no seu serviço aí, beleza? Então fica aí com o restante do serviço. Nós ainda vamos fazer uma lavagem final aqui para tirar todos esses resquícios de boina, de composto polidor que a gente está na parte de cima do carro aqui, fazer uma última lavagem. Ainda vai receber o Ceramic Coat de proteção, fazer alguns outros detalhes. Fica com a gente, acompanha até o final. Obrigado por acompanhar até aqui. Não se esquece, curte, se inscreve no nosso canal e aciona o sininho de notificação, beleza? Valeu, tamo junto!